Olá, estamos na semana de conscientização sobre o transtorno do espectro autista, que é anual, em sintonia com o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, em 2 de abril. O objetivo nessa data, gente, é divulgar o que é este transtorno e debater as necessidades das pessoas com esta condição, das famílias delas e de quem trabalha com assistência a elas. Neste TVMP Entrevista, eu converso com duas profissionais especializadas em transtorno do espectro autista, que são a Fernanda Reis Cardoso, terapeuta ocupacional da UFMG, e a Enila Bicalho, fonoaudióloga formada pela PUC Minas. Muito bem-vindas ao nosso estúdio, obrigada por estarem aqui. Nós que agradecemos a E eu oportunidade. queria começar vocês explicando por que vocês duas estão de azul. Então, o transtorno do espectro do autismo, ele tem a correlação de ser mais propício, né, a meninos, né, sexo masculino. Então, para representar essa proporção, né, que é mais a prevalência maior em meninos, a cor azul é denominada por conta para diferenciar mesmo, né, enquanto rosa e o azul. E virou um símbolo, então, dessa campanha, né? Isso. Bom, um aspecto muito importante, a gente tem que falar sobre esse tema, é que muita gente pensa que o autismo é doença. Eu queria que você explicasse isso, Fernanda. O autismo não é considerado uma doença, né? Ele é uma alteração do neurodesenvolvimento. Então, o que é isso? O cérebro ele vai receber as informações, processar e responder de uma maneira diferente do habitual, né? Mas isso por si só não é considerado uma doença, né? Então, com isso, a pessoa ela vai interagir com o mundo de um jeito um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Mas isso não significa que ele é considerado uma doença, né? Com esse jeito de processar essa informação diferente, esse indivíduo vai interagir com o mundo diferente, ele vai ter algumas alterações na comunicação, nessa interação social, né? Ele vai ter interesses mais restritos, alguns padrões mais repetitivos, né? Isso que vai caracterizar um indivíduo dentro do transtorno do espectro autista, né? Então, ele vai ter manifestações variadas. Por isso que a gente encontra pessoas tão diferentes, né, dentro desse diagnóstico. Por isso que a gente chama de espectro, né, porque ele tem manifestações muito variadas. A prevalência ela tem aumentado. A última informação, o último dado oficial, né, do CDC americano é que hoje, a cada 36 crianças, uma vai receber o diagnóstico de autismo. Enila, explica pra gente que tipo de habilidade é afetada, né? No seu trabalho, o que você tem visto em pessoas que têm o transtorno? Então, em crianças, né, que estão dentro do espectro do autismo, as principais habilidades, né, que a gente encontra ser alteradas são as habilidades comunicativas, né, que envolve a comunicação verbal e a não verbal. Então, aí envolve um atraso de fala, um atraso de desenvolvimento de linguagem. E na área não verbal, a dificuldade, né, em gestos, o apontar, tem as habilidades sociais, que então são crianças que têm um pouco mais de dificuldade de se interagir com outros pares, né, crianças da mesma idade. São crianças que preferem brincar mais sozinhas, né? Com relação ao brincar, são crianças que brincam, mas têm um brincar muito pobre, então elas brincam de modo muito rápido e superficial. Durante a brincadeira, pegam um objeto, né, um brinquedo que for, brinca ali de modo rápido, né? Na mesma hora já quer brincar com outro brinquedo, não dá uma função, né, para determinados objetos. E nas habilidades, né, cognitivas. Então, são crianças que têm um pouco de rebaixamento intelectual, mas também existem crianças dentro do espectro que são crianças muito inteligentes. Então, em algumas crianças tem essa discrepância. Umas têm esse rebaixamento, né, um pouco mais as habilidades cognitivas são mais prejudicadas. Na fala também. E enquanto outras crianças têm uma inteligência, assim, absurda. Fernanda, como é que é seu trabalho com as pessoas autistas, né? Como é que que tipo de habilidade que você vai procurar desenvolver como terapeuta ocupacional? Certo. O papel do terapeuta ocupacional, ele vai ser identificar em qual área aquele indivíduo tem um prejuízo
no desempenho das atividades ocupacionais. Então, quando a gente pensa, muita gente pensa, o terapeuta ocupacional vai ocupar o tempo dessa pessoa, né? Não é isso. A gente pensa nas ocupações do dia a dia. Essas ocupações, elas vão desde as atividades mais simples, como se vestir, se alimentar, escovar os dentes, as atividades de higiene pessoal, como as atividades mais complexas, né? O brincar, no caso da criança, as atividades escolares, as atividades ocupacionais, produtivas, nas atividades de trabalho. Então, a gente vai identificar, dentro do que é o contexto daquele indivíduo, quais são as atividades prejudicadas, quais habilidades ele tem e como a gente vai intervir de maneira que ele consiga exercer essas atividades de maneira mais independente e autônoma possível. O que é integração sensorial? Bom, a integração sensorial é um processo de processamento e das informações sensoriais que a gente recebe. Então, é um processo natural do ser humano. Ele é um processo que a gente vai receber o estímulo sensorial, ele vai chegar, vai até o sistema nervoso central, essa informação vai ser interpretada e a gente vai dar uma resposta a ela. E hoje, quando a gente fala de integração sensorial, a gente fala de um processo terapêutico, né? Porque 90% dos indivíduos dentro do transtorno do espectro autista, eles vão ter uma disfunção de integração sensorial. Então, o terapeuta ocupacional, ele é o profissional habilitado a exercer a abordagem de integração sensorial, que é quando o indivíduo tem essa disfunção de integração sensorial, a gente tem essa metodologia onde a gente vai auxiliar para que essas informações elas sejam melhor interpretadas e ele funcione de uma maneira um pouco mais funcional. Vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil entender. É comum, por exemplo, indivíduos com autismo terem hipersensibilidade auditiva, né? Então, assim, eles se desorganizam muito em ambientes com muito barulho. Então, numa escola, uma criança ter dificuldade de permanecer muito tempo na sala, porque aquele ambiente de muito barulho, de crianças conversando, correndo, ele se desorganiza e não consegue ficar. Então, a gente tem essa terapia de integração sensorial que foi desenvolvida lá na década de 60 por uma terapeuta ocupacional norte-americana e vem sendo desenvolvida até os dias atuais, para que a gente auxilie essa criança a interpretar melhor e responder de uma maneira mais funcional a esses estímulos, né? E, paralelo a isso, a gente pode fazer adaptações. Então, a gente pode prescrever, por exemplo, um fone de ouvido, um protetor auricular, para que essa criança consiga permanecer mais tempo na sala de aula sem que isso acarrete um prejuízo funcional, né? E ela consiga acompanhar aquele ambiente sem prejuízo pedagógico. Então, é uma abordagem que tem sido muito desenvolvida hoje em dia para esses indivíduos, porque a prevalência de indivíduos com disfunção de integração sensorial dentro do autismo é muito alta. Enila, e na fono, como é que é o trabalho com esses autistas? Então, primeiramente, né, a criança, ao desenvolver fala e linguagem, muitos pais ficam preocupados, né, porque deu uma determinada idade e a criança não está desenvolvendo fala. Então, eles ficam, né, sem saber por onde ir. E muitas vezes é assim que começa, que se percebe que há Sim, a maioria das vezes é nessa primeira infância. Então, vai desde os 0 aos 3 anos. Então, são crianças que têm atraso na fala, atraso de linguagem, são crianças que não têm... quando é chamado, não atende pelo nome, né? São crianças que têm mais dificuldade para desenvolver fala. Então, assim, a gente tem que ressaltar que tem os marcos do desenvolvimento, né? Tanto na área da fala quanto na área do motor e da fono, né? Da área da fala. Então, a gente tem que ficar atento a esses marcos do desenvolvimento. Aconteceu de 0 a 3 anos, a 3 meses, reage ao som da voz materna, né? De 3 a 6, à medida que quando chama pelo nome ou faz algum barulhinho, reage ao estímulo sonoro. E de 6 a 12 meses, né, começa já a balbuciar, então vai falando o mamamá, o papapá. Em torno de 10 a 12 meses vai sair nas primeiras palavrinhas, o mamãe, o papai, e assim a criança vai desenvolvendo a fala.
Então, deu em torno de um ano e meio, nenhum desses sinais, né, foram alcançados, nenhuma dessas etapas foram concluídas, é importante, sim, que os pais levem, né, ao fonoaudiólogo, porque o fono é um profissional adaptado aí para avaliar essas alterações de fala e linguagem. E tendo, né, as avaliações, né, após fazer avaliações e for detectado realmente um atraso, aí é importante fazer a intervenção que for melhor para a criança. É importante que essa intervenção seja precoce, né, Fernanda? Explica para a gente o que são os conceitos do modelo Denver. Certo. O modelo Denver, ele é baseado, né, na análise do comportamento aplicado, né? A ciência da análise do comportamento aplicada, ela é padrão ouro hoje na intervenção do espectro autista. Só que o modelo Denver, ele é, digamos que a intervenção precoce, né? O mais cedo possível, sim, o mais né? cedo possível. Ele é a aplicação desse ABA de uma maneira mais naturalista. O que é isso? Ele vai acontecer o mais próximo possível do contexto da criança. Então, o Denver ele vai trabalhar muito com treinamento de pais, com o acompanhante terapêutico, que é uma pessoa que vai ser treinada pela equipe para acompanhar essa criança em casa, acompanhar essa criança na escola, perto do ambiente onde essa criança está inserida, para fazer a estimulação da linguagem, do brincar, né? Porque é o momento onde ela é a hora em que ela precisa receber mais estímulo. Então, o modelo Denver, ele vai ser aplicado em crianças a partir dos 12 meses de idade. Então, ele é bem precoce mesmo, diante dos primeiros sinais. Mesmo que a gente ainda não tenha o diagnóstico fechado, a gente já consegue ter esses atrasos, igual a Enila falou, né? Uma criança que faz pouco contato visual, uma criança que tem esse já atraso de linguagem, né? Uma criança que está ali, não aponta, não imita, não bate palma, né? São sinais de alerta que a gente precisa ficar atento. Então, a gente costuma falar que cada criança tem seu tempo dentro daquela janela de desenvolvimento, né? E que nem sempre a gente vai ter, infelizmente, profissionais capacitados para fazer esse diagnóstico. Então, é comum na nossa prática, infelizmente, a gente receber famílias em que a mãe chega e fala: eu achei que estava estranho, mas ninguém me ouviu, né? E às vezes a gente vê... E o canal normalmente é o pediatra, né? Sim, inclusive pegando até um gancho, Fernanda, né, tem muito médico também, né, pediatras, enfim, que fala: não, espera um pouco, espera até os 4 anos, se até 4 anos não falar, aí sim você vai procurar uma ajuda. Mas olha a janela aí que essa criança vem perdendo, né, tem a neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro, né, de se adaptar a novos estímulos, que a gente pode trabalhar antes dessa idade, porque quanto mais... Você falou do 0 aos 3 meses, já tem alguns sinais, já tem alguns sinais. Que dica você daria para os pais que estiverem ouvindo? Algum teste, alguma coisa que possa fazer para perceber se a criança está reagindo? Eu acho que o primordial é os pais procurar, né, saber sobre esses marcos do desenvolvimento, porque através dos marcos do desenvolvimento eles vão conseguir, né, verificar ali na criança, até na caderneta de saúde mesmo, né, do governo, que toda criança tem, nas páginas mais nos finais da caderneta, tem explicando de 0 a 2 meses, sua criança tem que bater, exemplo, tá? Sua criança tem que fazer bababá, mamamá, né? Lógico que está muito cedo para essa idade, mas cada etapa tem lá, e você consegue fazer até ticar, né? Fazer um xizinho, aonde está, onde que a criança está respondendo ou não está, e a partir do momento que vê, opa, a maioria dos pais acontece, tem irmão mais novo, mas o irmão mais novo demorou para falar, então esse aqui vai demorar também um pouquinho. Mas acaba que nem sempre, né, a gente não pode comparar uma criança com a outra. Então, eu acho que é primordial ter um atraso de fala, né, tá demorando a vir fala, ou senão muitas vezes a criança começa a falar, chega muito em consultório, mas ele falava, de repente ele parou de falar. Né, é o que acontece também. A criança pode acontecer de interromper esse desenvolvimento? Sim, a criança pode vir no desenvolvimento, né, de fala e linguagem, acontecer a poda neural, né, que é comum até os 3 anos de idade, e a criança perder habilidades que ela já haviam conquistado.
Então, pode acontecer da criança parar de falar. Isso também é um dos quadros do autismo. É uma das características, né? Chega muito em consultório. Então, se você percebeu que a criança falava, mas de repente parou de falar, ou está tendo algum comportamento, né, estereotipado, algum que vai muito na área da terapia ocupacional e da fono. Então, assim, são estereotipias motoras, que é os flappings, mate muito bracinho, né? Ou tem falas, vamos supor, de desenhos animados, são crianças que assistem um desenho, mas na hora que você vai conversar com ela, ao invés dela fazer essa interlocução, conversar com você, ela te responde com falas de desenhos animados. Imita voz. Então, isso tudo são sinais de alerta que os pais têm que ficar atentos e procurar, quanto mais cedo, né, melhor a ajuda do profissional adequado. Fernanda, há impedimentos ou dificuldades para a inclusão dessas pessoas, né, com transtorno do espectro autista na vida social em geral? A gente sabe que tem, né? Onde é que isso acontece mais? Nas escolas, no mercado de trabalho? Infelizmente, a dificuldade existe, eu acho que existe em todas as áreas, né? Embora a gente já falou que o autismo não é uma doença, o autismo é considerado uma deficiência pelas dificuldades de funcionamento que essas pessoas vão ter, né? E por ser uma deficiência, essas pessoas são amparadas legalmente, né? Elas têm os seus direitos garantidos por lei. E isso, de certa forma, é um facilitador, mas muitas vezes essa legislação não é cumprida. Então, essa dificuldade, ela começa, infelizmente, ainda na infância, né, na escola, quando a gente vê que é difícil encontrar professores capacitados, a gente vê turmas muito grandes, onde o professor, embora tenha muita vontade de ajudar, ele não consegue dar uma assistência adequada, porque ele tem ali mais 30, 40 alunos para dar um suporte. Falta de um profissional de apoio dentro da sala de aula, que às vezes a gente insiste, né, a família insiste, não consegue, aquele aluno não consegue. A falta de material adaptado, a falta de um ambiente escolar adaptado à necessidade daquela criança. Então, essa dificuldade, ela começa na escola e, infelizmente, às vezes ela se estende até a vida adulta, né? O que a gente vê é que essa pessoa chega na vida adulta e, às vezes, ela vai enfrentar um processo seletivo e essa dificuldade, ela começa já nesse momento da entrevista, onde a gente vê, ela tem uma dificuldade de linguagem, de interação social e ela vai ter um recrutador que não sabe interagir com ela, né? Que vai interpretar essa dificuldade de contato visual como um ponto a menos que ela vai ganhar naquela entrevista, né? Essa dificuldade, às vezes, do ruído, né? O entrevistador não está adaptado a lidar com essa pessoa, e o próprio ambiente de trabalho, onde a gente vai ter essas questões, novamente, de pouca adaptação do material, pouca adaptação do ambiente, onde a gente vai encontrar ainda muito preconceito, né? A gente vê que isso é um dos maiores dificultadores. E a gente esbarra uma questão que é muito comum hoje em dia. O autismo, como ele vem nesse espectro, a gente vê que, às vezes, adultos nesse nível 1 de suporte, que é esse autismo menos clássico, menos que a gente não vê, né? Assim, aquele autista que não parece autista. Não se percebe, né? tanto, né? Então, assim, às vezes essa pessoa vai passando às vezes essa pessoa nem tem o diagnóstico, né? Aquela pessoa que não para no emprego, que não consegue se adaptar, que não consegue se adaptar às normas da empresa, fica pouco tempo, troca de emprego, né? E às vezes a gente vai ver, essa pessoa é uma pessoa que está dentro do espectro, que passou a vida inteira uma série de dificuldades e que não teve nem o direito ao diagnóstico, não teve acesso a esse diagnóstico. Hoje, como a gente se fala tanto sobre isso, né? Inclusive a Semana de Conscientização, o Dia Mundial de Conscientização, tem ajudado, de certa forma, a se reconhecer essas pessoas que sofrem com transtorno? Sim, bastante, até porque o tema é um tema muito falado, né, hoje em dia, mas a partir do momento que tem uma campanha, né, profissionais que trabalham na área envolvidos pela causa, né, ajudar essas crianças, adolescentes, adultos que fazem parte desse espectro, fica mais acessível a informação, né, até mesmo as pessoas que
podem ser que não conheçam muito sobre o tema, mas a partir do momento que tem uma campanha, pessoas, né, capacitadas e envolvidas no tema, fica mais fácil, né, mais acessível para eles. Qual que é a importância, por exemplo, do trabalho feito pelo Ministério Público, né, da Promotoria de Defesa de Pessoas com Deficiência, que inclui os autistas, né? Como é que vocês veem esse tipo de trabalho? Eu acho que é fundamental, porque a gente tem que trabalhar na garantia do direito dessas pessoas, né? E isso, às vezes, vai desde da falta de acesso ao tratamento adequado, né? A gente vê que hoje a gente tem uma dificuldade real de acesso às terapias especializadas, né? E esse acesso, ele vai desde o Sistema Único de Saúde até uma recusa real do plano de saúde, que muitas vezes tem a negativa, né, de fornecer essas terapias adequadas, né, e até essa questão do mercado de trabalho, da garantia de direitos, da garantia do acesso à vaga, do acesso aos direitos da criança na escola. Então, eu acho que é um papel fundamental e que a gente encoraja sempre as famílias a buscar, né, e insistir, porque a gente só vai conquistar esse espaço e garantir esses direitos se a gente procurar por ele, né? Assim, eu acho que é um papel em conjunto da família, da sociedade, dos profissionais, e só assim a gente vai garantir que esse espaço ele seja realmente conquistado. E dos legisladores também, né? Hoje a gente já tem lei de defesa, né, das pessoas com transtorno de espectro autista. Sim, sim. Tem lei, tem as leis específicas já, né, que garantem esse acesso, né, mas a gente vê que a coisa ainda precisa melhorar, ser refinada, né, para que a lei realmente funcione e o acesso ele seja realmente garantido. O que é preciso mais, que vocês já detectaram, né, na profissão de vocês, na vida em geral? Para melhorar esse atendimento, esse acesso? Eu acho que falta o aumento do serviço, né, assim, como a prevalência vem aumentando, o diagnóstico ele vem aumentando, a demanda hoje ela não é suprida pela quantidade de serviços que a gente tem hoje. O mercado não comporta, o SUS não comporta, o sistema privado de saúde não comporta, né? Falta capacitação, né, dos educadores também. Acho que falta conversa da saúde com a educação, né? Eu acho que falta essa interface para que a coisa funcione melhor. E eu acho que falta educação, psicoeducação, sabe? Para que as pessoas saibam dos seus direitos, sabe? Eu acho que muitas vezes as pessoas estão elas não sabem que elas podem procurar, elas não sabem como ter acesso, sabe, aos seus direitos. E eu acho que essa ponte aí, ela precisa ser melhor construída. Enila, na fonoaudiologia, hoje já há especialização para essa área, sim, né? Sim, sim. Na fonoaudiologia, hoje em dia, temos, né, a especialização em transtorno do espectro do autismo, temos modelos, né, para serem trabalhados com essas crianças, e a cada dia que passa, a informação tem ficado mais clara, né, para todos os tipos de público. Acho também, pegando um gancho da Fernanda, que essa questão de profissionais falta também no mercado, profissionais íntegros, especializados mesmo no transtorno, porque muitas vezes os pais procuram, e tem muitos profissionais, infelizmente, que se mostram ser capacitados, mas ali na hora mesmo de aplicar a metodologia do DEMV, são profissionais que deixam um pouco a desejar. Então, eu acho que quanto mais, né, a gente ter profissionais que atuam junto na área, né, engrandecendo mais aí, tanto a estimulação com as crianças do autismo e trabalhando em favor delas, será um trabalho legal para a sociedade. Queria que vocês terminassem falando qual que é a importância da inclusão para essas pessoas que sofrem com a inclusão é fundamental, né, para crianças que estão... Não só para crianças, a gente fala criança porque nós somos terapeutas infantis, mas a inclusão em si, ela tem um papel essencial dentro aí do transtorno do espectro do autismo, porque ele ajuda a criança a ter acesso, né, a crianças típicas,
né, com o desenvolvimento dentro do esperado. Então, o correlacionamento com outros pares, a parte, né, do uso social da linguagem, então, eles podem conviver com outras crianças dentro de sala de aula, saber que elas são importantes ali dentro daquele grupo. Então, assim, a inclusão é extremamente importante, né, e fundamental. Fernanda. A gente sabe, né, que a inclusão ela tem um papel social importante no desenvolvimento de todo mundo, né? Os estudos já mostram que esses ganhos, eles ultrapassam, né? A gente pensa que a inclusão ela só ganha aquele que está sendo incluído. Mas não, os estudos já mostram que ganha a sociedade como um todo, né? Ganha a pessoa que está sendo incluída, ganha quem está participando desse processo, ganha quem está mediando essa inclusão, né? A convivência com o dito diferente, né? Ele traz benefícios para todo mundo, né? A gente aprender a conviver com demandas diferentes, a gente tem que perder essa ideia de que existe hierarquia de melhor e pior. O que é normal e o que não é normal. Ser empático, né? Cria, né, muita empatia com outras crianças, eu acho isso também muito importante. A gente que é considerado típico tem as suas diferenças, né, no desenvolvimento, nas capacidades, nas habilidades, e a gente tem que enxergar a gente que tem uma diferença maior. Exatamente, né? E o que é comum, por exemplo, no caso do espectro autista, a gente vê questões de habilidades muito melhores, às vezes, que ele tem, de habilidade de concentração no ambiente de trabalho. A gente tem pessoas famosas que hoje se revelam autistas, né? A gente fala muito de um jogador de futebol, né? Famoso porque tem uma habilidade... Sim, admirável. Exatamente, né? Então, assim, explorar essas habilidades também e aprender com que essas pessoas, né, dentro do espectro e outras deficiências também, podem nos ensinar, né? Acho que sai ganhando a sociedade como um todo. Crianças, né, indivíduos, né, que estão dentro do espectro, igual a Fernanda falou, eles têm umas habilidades muito mais desenvolvidas. Então, assim, exemplo, né, a questões de inglês. Então, tem crianças pequenas que falam inglês muito melhor do que crianças maiores. Então, assim, elas podem estar passando, né, ensinamento para outras, né, mostrando a forma melhor. Quer dizer, elas podem ter dificuldades em algumas áreas, mas podem ser muito mais... Mas podem destacar em outras áreas. Muito maior para outras. Exatamente. Isso é bom que a gente enxergue e explore, né? Sim, assim como todos nós, né? Assim, ninguém é bom em tudo, ninguém sabe tudo, né? Então, a gente poder aproveitar o que cada um tem de bom a ensinar para o outro. Perfeito. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. A gente que agradece. Sucesso na semana. Obrigada. Até breve. A você que esteve nos assistindo, obrigada pela audiência. Confira nossos outros programas aqui no canal do YouTube mpmg.oficial. Acompanhe também as notícias do Ministério Público de Minas no nosso site e nas redes sociais. Até mais.